Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Galera, meu nome é Thiago Lima, sou professor de Física e vou resolver esse exercício aqui com vocês. Olha só o que ele nos diz. A acomodação da visão consiste na mudança da distância focal do cristalino, que é uma lente convergente do olho, de modo que a imagem se forme exatamente na retina, tanto para os objetos a grandes distâncias quanto para objetos próximos. A catarata é uma doença que torna o cristalino opaco. Seu tratamento consiste na substituição do cristalino doente por uma lente intraocular. Neste caso, a acomodação visual pode ser obtida através do deslocamento da lente implantada para frente e para trás com o auxílio do músculo ciliar. Então, na letra A, nós temos uma lente de distância focal fixa forma a imagem de um objeto localizado a uma grande distância em um anteparo, conforme mostra a figura A. Qual a distância focal da lente? Bom, pessoal, para que a gente possa entender aqui, vamos olhar para o desenho. Eu tenho um objeto que está bem distante, né? E esse objeto bem distante, os raios eles estão vindo paralelos com o meu eixo principal, né? Eles estão vindo paralelo com o meu eixo principal, eles passam por essa minha lente convergente, ela converge para um certo ponto, né? Então, é formado a minha imagem nesse anteparo. Beleza. Então, o que nós iremos utilizar aqui? Nessa letra A, nós vamos pensar o seguinte, que esse meu objeto, né? Ele está com os raios vindo de algo muito distante. Então, eles estão vindo do infinito. Tá? Os meus raios eles estão vindo do infinito, eles estão vindo de uma localização bem distante. Então, agora o próximo passo é utilizar a lei de Gauss, né? A equação dos pontos conjugados, que é 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da minha imagem. E a distância da minha imagem eu tenho, é uma distância de 2 centímetros, ela está aqui, né? Esse aqui é o meu pelinha. Substituindo os nossos valores, o que nós encontraremos? Eu tenho 1 sobre a minha distância focal igual. Eu tenho 1 sobre, agora eu vou substituir aqui embaixo por infinito, mais 1 sobre pelinha. Tá? E esse pelinha eu já posso substituir, né? Esse pelinha aqui, eu sei que ele vale 2 centímetros. Tá? Vou deixar em centímetros mesmo, não tem problema, tá? Bom, e aí? E aí, pessoal, que toda vez que eu tenho 1 sobre infinito é zero, tá? O limite disso, 1 sobre infinito, no limite, isso vai ser zero. Porque eu estou dividindo o número 1 por uma sequência de números, né? Pode ser uma sequência de números que seja tão pequeno quanto eu queira. Então, esse número 1 ele vai diminuindo, tendendo a ser zero, certo? Bom, aí ficou fácil, né? Porque o que sobrou aqui pra gente agora? Sobrou que a minha distância focal ela é igual à distância da minha imagem, né? Então, qual é a minha distância focal, né? Deixa eu substituir aqui. Aqui vale 2, né? Então, se eu substituir, isso aqui vale 2 centímetros. Beleza? Então, na letra A minha distância focal é uma distância de 2 centímetros. Toda vez, pessoal, que nós tivermos um objeto muito distante, né, um objeto no infinito, a minha imagem ela sempre será formada na minha distância focal, tá? Então aqui ele me deu a distância de pelinha, mas eu sei que sempre será formada com essa distância focal. Essa distância focal coincide com o meu pelinha. Beleza? Então, letra A é dessa maneira que a gente resolve. E na letra B? O que a gente vai fazer na letra B? Bom, pessoal, na letra B ele está falando o seguinte. Quanto ele deve se afastar para formar no anteparo a imagem de objeto localizado a 50 centímetros da posição final da lente, conforme mostra a figura. Posição final dessa lente, né? Então, o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouquinho aqui, que eu vou ter que utilizar basicamente o mesmo raciocínio que nós utilizamos aqui embaixo, né? Eu vou ter que utilizar a lei de Gauss, a lei dos pontos conjugados. Então, o que eu tenho? Agora, o meu objeto ele já tem uma nova distância, né? Ele fala aqui que o objeto está localizado a 50 centímetros. Então, aqui, ó, eu tenho 50 centímetros, certo? A minha distância D é uma distância que eu não tenho ainda, mas eu sei que eu tenho uma outra distância aqui, ó, que é o meu foco. Minha distância focal está aqui, né?
daqui até aqui, ó, que eu encontrei na letra A, isso aqui vale 2 centímetros, né? Totalmente fora de escala, né, pessoal? Então, não fiquem focando muito no desenho, né? Bom, e aí? E aí que eu vou utilizar 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Eu vou descobrir agora qual é essa minha distância da imagem, né? A nova distância da imagem quando eu deslocar a minha lente, certo? Se eu substituir os valores aqui, fica 1 sobre 2 igual a 1 sobre 50 mais 1 sobre P'. Se eu isolar, né, eu tenho 1 sobre P' igual. Isso aqui fica meio menos 1 sobre 50. Então, eu vou utilizar uma técnica que é multiplicar os de baixo, 2 vezes 50. Isso aqui me dá 100 e vou multiplicar em x. Então, fica 50 vezes 2 vezes menos 1. Isso aqui dá 2. Ou seja, eu tenho um valor aqui que será 48 dividido por 100. 48 dividido por 100. Se eu inverter aqui essa situação, eu sei que o meu P' ele vai valer quanto? Meu P' ele será 100 dividido por 48. E 100 dividido por 48, isso aqui vai dar aproximadamente 2,083, tá? Centímetros. Mas não é isso que ele quer ainda, né? Ele não quer isso daqui. Ele está perguntando qual é essa distância. Então, essa minha distância vai ser igual a 2,083, que é essa nova distância que eu tenho da minha imagem, né? A minha imagem ela vai ser formada um pouquinho depois, né? Minha imagem ela vai estar formando aqui, ó. Então, isso aqui é 2,083 e eu vou subtrair de 2, menos 2. Então, qual é a minha distância? A minha distância aqui é de 0,083 centímetros. Belezinha, pessoal? Então, nós resolvemos esse exercício dessa maneira. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais!